Olá, Jorge Castilho aqui. Hoje queremos meditar com vocês sobre aquilo que acontece numa partida de futebol que serve como exemplo para a nossa vida. Como nós vamos aplicar isso? Em que situação nós vamos aplicar isso? E quais são essas coisas que acontecem lá? Eu selecionei 12, mas eu creio que poderia falar bem mais do que acontece numa partida de futebol. Não estou me referindo ao futebol especificamente, poderia ser uma partida de basquete, de voleibol, poderia ser uma partida de handball, que é o esporte que eu amo, ou de polo aquático, quem sabe, mas os princípios são os mesmos que vão acontecer em qualquer situação. Eles não estão enumerados aqui por mim nesse vídeo em ordem de importância ou qualquer tipo de ordem que você possa imaginar. Eu só os coloquei aleatoriamente para que você pense. A ordem é aleatória, tá ok? Para que você possa meditar sobre eles cada um e veja se você tem aplicado ou não eles na sua vida, seja aí pessoal ou profissional, tá bom? Beijão, vamos em frente nesse vídeo. E aproveita aqui, antes da gente começar o assunto, já vai lá e deixa seu like e se inscreve no nosso canal, tá ok? Nós precisamos de mais pessoas inscritas aqui e nós contamos com a sua inscrição. Coloca a sua inscrição lá, que você vai estar ajudando que esse conteúdo também chegue a mais pessoas e nós possamos ter um número maior de inscritos. Ok? Então vamos lá. 12 coisas que tem numa partida de futebol ou de qualquer modalidade esportiva que podem ser aplicadas na nossa vida. A primeira que eu selecionei é a decisão. Quando você está dentro de um jogo, você tem que decidir. A bola vem para os seus pés e você está de frente ao adversário, você vai decidir se passa, se dribla, se chuta para o gol. Tem uma série de situações que você tem que decidir. Se você consegue ultrapassar o adversário ou não, se você deve segurar a bola ou passá-la imediatamente, se deve dominá-la ou simplesmente passar a bola para outra pessoa, se você deve fazer um lançamento em profundidade, se deve passar para o jogador A ou B. São tantas decisões que passam na cabeça de um jogador e muitas vezes, né, nós torcedores estamos aqui do lado de cá assistindo e falamos, cara, esse jogador é burro demais, por que ele não passou essa bola lá e tal? Mas nós não percebemos que o jogador tem dezenas, talvez centenas de opções que ele tem que tomar para que ele possa se desfazer daquela bola, do que ele vai fazer com a bola. Então não é tão fácil. E isso nos leva à nossa vida, que na vida a gente tem que ter decisões muito importantes todos os dias. E são várias decisões que nós temos que tomar. São decisões que vão às vezes mudar a nossa vida para sempre. E nós temos que estar preparados para elas, certo? Decisões são apenas decisões, porém, elas carregam dentro delas todo o peso emocional de tudo aquilo que nós somos. E nós já falamos aqui nesse canal, e todos os grandes autores concordam, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, os maiores coaches do Brasil, como Paulo Vieira, José Roberto, também um grande estudioso da mente humana, como Pedro Calabres e outros por aí, eles concordam que é o emocional que comanda as nossas decisões. Claro que quanto mais eu puder pensar sobre a minha decisão, quanto mais eu puder racionalizar, melhor. Mas na hora do jogo, às vezes o tempo é curto, como às vezes são as oportunidades que aparecem na nossa vida. Você tem que decidir na hora. E isso nos leva à segunda coisa que eu quero falar hoje, que é a preparação. Se o atleta está preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente, o treinamento mental é fundamental. Se o atleta não treina mentalmente, ele não vai conseguir fazer um bom jogo. Ele tem que entender as estratégias possíveis de ser utilizada, ele tem que entender qual é a tática que seu time está usando para ele poder tomar a melhor decisão em jogo. Então, decisão e preparação andam juntas, tá? Mas a preparação ela é fundamental também numa outra coisa, que é a entrega. A entrega é uma coisa tão importante que sem ela você não consegue realizar aquilo que você queria realizar no jogo. Porque veja bem, se você não está entregue à partida, ao jogo, se você não está mergulhado nele, de cabeça, como diz o povo, como diz no popular, se você não está vivendo aquele momento por inteiro, não está entendendo o que está acontecendo, não se preparou para você tomar as melhores decisões e não se entregar durante o jogo, você não vai conseguir. Entrega também fala de uma outra coisa, da capacidade nossa de ser resiliente, de se entregar ali
para o jogo, para poder fazer não só a entrega no sentido mental, físico, de estar assim, tomando as melhores decisões, de ter se preparado, de mergulhar dentro do jogo, sentir o ambiente, entender o adversário, entender onde seus colegas estão. Isso é você estar entregue ao jogo, está mergulhado nele. Tá? E a entrega nos fala de uma outra coisa que é a determinação de você vencer. Tem esse outro lado da entrega, que é a determinação, que é a outra coisa que nós vamos falar aqui, a quarta coisa que nós vamos falar aqui. Nós já falamos de decisão, nós já falamos da preparação, falamos da entrega e estamos falando da determinação. Quando você é determinado a vencer, você consegue melhores resultados. Você tem que entrar em campo, entrar para vencer, tem que ser determinado naquilo que você se propôs. Eu estou meio cansado, está difícil, vou em frente a si mesmo. Eu determinei que eu tenho um alvo, tenho um objetivo e eu quero atingir aquele objetivo. Será que não é assim na vida? Será que os vencedores não agem assim? E num jogo de futebol, se você não se entrega, se você não tem preparação para tomar as melhores decisões e se você não está determinado, você não consegue chegar a lugar nenhum. Ora que na nossa vida é exatamente assim, certo? E essa determinação, ela nos fala de uma coisa muito importante, que é suportar o sofrimento, suportar a dor. São duas coisas, dor e sofrimento, que eu queria falar, mas na verdade são duas coisas que estão muito juntas. Tá? A dor porque seu músculo vai doer, a sua perna vai doer, seu corpo vai doer, você termina a partida de futebol moído, né? Quem se entregou realmente ao jogo termina essa partida moído, com a musculatura toda dolorida, as pernas, o braço, tudo, porque o esforço físico e o esforço mental é tal que o jogador sai dali extenuado. Então ele vai ter dores. Ele vai ter dor da pancada, que algum atleta dá uma entrada nele, faz uma falta e o machuca, mas aquele machucado ele tem que suportar, tem que voltar, tem que ir em frente. Né? Ele está determinado a vencer, então ele suporta a dor. E há o sofrimento físico e o psicológico, como eu disse. Um atleta te dá uma entrada, te machuca a sua perna, aí então isso é um sofrimento físico. E há o sofrimento psicológico, você pode tomar um gol, você é um goleiro, foi pegar uma bola e deixou a bola entrar, você foi um zagueiro, foi atrasar a bola e atrasou no pé do adversário e ele fez o gol, você chegou na cara do gol para fazer o gol e não fez, e logo em seguida o adversário fez, e você sai dali o primeiro tempo perdendo, e às vezes até o próprio jogo, errou um pênalti, tá? Errou um passe fácil, então isso tudo sai sofrimento psicológico, você fica tendo aquele sofrimento, e a nossa mente às vezes tem essa capacidade de ficar remoendo. Os jogadores que vão se dar bem são jogadores que são melhores emocionalmente, que têm inteligência emocional para suportar esses momentos de falha e saber superá-los para poder ir em frente, tá? Então, eu já falei aí de 6 princípios. Agora vamos falar sobre o sétimo. O sétimo é o conhecimento prévio do adversário, que também faz parte da preparação. Porém, quando eu me preparo fisicamente, tecnicamente, taticamente, para um determinado jogo, eu analiso o adversário. Os times de futebol têm olheiros para tudo quanto é lugar. Eles pegam o vídeo do jogo, assistem. Existem programas de computadores onde eles vão cortando as cenas mais importantes, que revelam a estratégia do time, tiram fotografias aéreas para ver o posicionamento dos jogadores. Eles pegam jogador por jogador individualmente, qual a característica que ele joga, aquilo filmado é repassado para a equipe, depois eles reúnem aquilo num filme menor e passam para o time numa sessão de vídeo, onde eles analisam com os seus jogadores como que o adversário joga. Então eles já entram em campo tendo um conhecimento prévio do adversário. E muitas vezes a gente fala, né? Mas esse técnico é burro, porque ele não põe o jogador tal, porque ele não faz isso, que ele não faz aquilo. É porque ele tem conhecimento do adversário. É porque ele conhece sua equipe e muitas vezes o jogo se iguala porque o adversário conhece a nossa estratégia. Conhecendo a nossa estratégia, fica mais fácil para ele armar a estratégia dele. Então, o conhecimento prévio do adversário, não só da estratégia, mas das características de cada jogador, é fundamental. Os goleiros, tanto no futebol quanto no handebol, estudam demais os chutadores, né, ou os arremessadores do handebol, tanto para arremessos de fora, quanto para arremessos de perto, quanto chutes de perto, chutes de longe, cobranças de falta,
pênaltis, tá? Para que eles possam estudar como os jogadores costumam chutar a maioria das vezes para que eles possam pegar. Porque muitas das vezes não dá tempo de reagir quando a bola vem. Ah, eu estou analisando, aquela bola está indo lá, muitas vezes não dá tempo, porque o chute é muito forte. Então esse conhecimento prévio do adversário é fundamental para os goleiros de hoje em dia, senão eles não conhecem, não conseguem jogar. Ah, uma outra coisa que é muito importante no jogo de futebol é o esforço. Se você não quer se esforçar, meu amigo, não jogue futebol. Se você não quer se esforçar, não entre, não pense em ficar rico. Se você não quer se esforçar, não pense em prosperar no seu emprego e subir de cargo. Se você não quer se esforçar, nem pense em estudar, fazer uma faculdade, alguma coisa, porque exige esforço. Se você não quer se esforçar, para dizer a verdade, nem case, porque casamento traz esforço. É preciso todo dia para construir uma relação esforço, porque tem coisas boas e coisas ruins que acontecem quando você está casado. Ah, eu quero constituir uma família, quero ter filhos. Precisa de esforço, porque filhos não são só o céu, a maravilha, não. Tem problemas com eles também. Eles nos causam dor, nos causam sofrimento, às vezes até involuntariamente. Mas o pai que não está disposto a isso, o pai que não está disposto a gastar tempo com seu filho, eu te dou um conselho, não tenha filhos, porque você vai estar fazendo um mal muito grande para eles e lá no futuro esse mal vai voltar para você. Porque as dificuldades que eles vão passar na vida vai te fazer sofrer demais. Então se você não quer ter esforço, vou falar uma coisa para você. Nem sei o que te dizer, porque que área da vida, que coisa da vida você vai fazer se não tiver esforço? Até para pedir esmola tem um esforço de ficar sentado ali o dia inteiro mentindo para as pessoas, às vezes, que está precisando. Então eu não consigo imaginar algo que não tenha esforço na vida. Esforço é fundamental. Eu acho que todo mundo se esforça pelo menos um pouco, porém, aqueles que querem vencer se esforçam muito. E se você não quer trabalho, não quer dificuldade, se acomode onde você está e está tudo bem, cada um tem a vida que merece, como diz o Paulo Vieira, você vai ficar do jeito que você está, talvez pior, mas se está bom para você, quem sou eu para te criticar? Cada um deve levar a vida do jeito que quer. Porém, se quer melhorar, o esforço é essencial, tá? Eu sei que o vídeo está ficando longo, né? Ultimamente os vídeos do meu canal têm ficado longo. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa importante, que é a criatividade. Se você não tem criatividade, como que você vai, dentro de um jogo, resolver o problema? Como eu disse, os adversários estudam você. Do mesmo jeito que você estuda eles sabem a estratégia que você usa, eles sabem o jeito que você joga, eles sabem cada jogador seu, qual é a característica dele, o goleiro, como que o goleiro sai ou não joga, ou não sai, como é que ele fica nas bolas altas, nas bolas baixas, se ele sai para cortar a bola dentro da área, tudo isso é analisado, se o zagueiro joga mais recuado, se o time joga com 3 zagueiros ou com 2, então tudo é analisado pelo adversário. Praticamente as equipes se equivalem. Qual é a grande diferença? A grande diferença é a criatividade dos jogadores. Se você não tem jogador criativo para criar situações que possam quebrar aquele esquema tático, vai ficar difícil de você vencer. Assim é na vida, meu amigo. Se você não tem criatividade, como é que você vai mudar de cargo? Como é que você vai trazer algo para a sua empresa que vai fazer a empresa crescer? E é bom dizer que criatividade não é criar uma coisa nova, mas de repente é usar a mesma coisa de forma diferente. Tá? É usar a mesma coisa em situação diferente. Isso é criatividade. E isso às vezes nos leva a situações que eu tenho que improvisar, mas não que o improviso pode ser a regra na nossa vida, viu? Os times de futebol têm uma tática, uma estratégia prévia, e de repente, dentro daquele momento, o jogador vê uma situação e improvisa ali naquele momento. Logo, ele volta para a estratégia que estava traçada, e logo ele usa a sua criatividade de outra forma, não simplesmente improvisando. Tá ok? Tem muita gente, até narrador de futebol aí, que erra falando que o jogador tem que ter improviso o tempo todo. Não, o jogador de futebol tem que ter criatividade. Ele tem que criar situações dentro daquilo que ele já sabe, dentro daquilo que o seu time está proposto a fazer. Porque também não adianta ele criar alguma coisa e o time não entender o que ele está fazendo. Tá ok? E eu queria falar também uma outra coisa que deve ter numa partida de futebol, tanto da parte dos técnicos quanto dos jogadores, que é a inovação. Inovação. É diferente, mas peraí, Jorge, criatividade e inovação não é a mesma coisa? Não, inovação é diferente de criatividade. Inovação é quando você traz algo novo para dentro do jogo, certo? É quando você traz uma estratégia diferente, uma tática diferente, uma técnica diferente, quando você faz algo diferente. Você vê lá, por exemplo, você pega aí, dizem que, se eu não me engano, Didi, né? Me parece, criou o gol de bicicleta,
tá ok? Ninguém tinha feito antes, ele foi lá e fez o gol de bicicleta, isso é uma inovação. Inovação é eu pegar, antigamente só se jogava com 2 zagueiros, passei a jogar com 3, isso é uma inovação. Inovação era a Holanda, de 74, né, o carrossel holandês, que todos os seus jogadores se movimentavam em todas as posições. Inovação era o Barcelona de Guardiola, que estabelecia um trabalho de toques curtos e rápidos dentro de um campo. Tem uma fotografia que eu vi da tática do Guardiola no Barcelona, em que o campo é enorme e os jogadores, a maior parte, concentrados ali no meio. Porque ele era o famoso tic-tac que eles falavam, né? Toca a bola e corre, toca a bola e corre, toca, toca, toca. E era difícil ganhar do Barcelona. Tanto é que foi uma estratégia também usada na seleção espanhola. Foi algo que veio da escola espanhola de futebol. Eu nem sei se foi o Pep Guardiola que criou isso, mas isso veio da escola espanhola e ele implantou o Barcelona naquela época. Eu quis deixar por último, e não sem propósito, foi a estratégia. Estratégia é essa tática que você cria, de que modo você vai vencer o jogo. Eu vou pegar, jogar com meus laterais, por exemplo, ficando fixo mais para frente, do meio do campo para frente, para receber bola em profundidade e fazer lançamento e não voltar tanto para defender. Esse, por exemplo, é uma estratégia. Ou estratégia é não só o posicionamento dos jogadores, mas estratégia é, por exemplo, essa inovação do Barcelona. Ele inovou com isso, então no seu jogo a estratégia era tocar rápido para poder chegar ao adversário. E nesse toque rápido, o Messi corre pela esquerda, enquanto o jogador tal corre pela direita e tal. Isso é uma estratégia. Estratégia é isso, é estudar o adversário e ver como que você vai jogar. Normalmente as equipes trabalham muito num esquema tático já fixo, que elas utilizam todos os jogos. E dentro desse esquema tático, eles inovam com alguma coisa, fazendo uma estratégia diferente. E você? Qual é a sua estratégia para crescer no seu emprego? Qual é a sua estratégia para a sua aposentadoria? Qual é a sua estratégia para que o seu casamento seja felicidade plena? Hein? Vamos parar por aqui, né? Esse vídeo está muito longo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, beijão.